Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Pirri e hoje estarei apresentando sobre a implantação e condução de um povoamento florestal de Pinus Taeda, juntamente com a minha equipe formada por Pedro Pellegrini, Pedro Schroeder, Isabelle Rey e Sofia Salamone. Então, para introduzir um pouco sobre o nosso trabalho, a gente começa falando sobre a importância do setor florestal, visto que ela desempenha ali um papel fundamental na economia global, fornecendo produtos como madeira, celulose e resinas, além de promover a sustentabilidade ambiental e a preservação dos ecossistemas. Então, com isso, o objetivo do trabalho é elaborar um plano para que o plantio de para elaborar um plano para o plantio de Pinus taeda em Porto Amazonas, que foi a cidade selecionada por nós, localizada no Paraná, e com isso considerando os fatores como tempo de produção, retorno econômico, logística, clima e proximidade de mercados consumidores. Seguindo mais adiante, falando sobre a escolha do local, nós escolhemos Porto Amazonas por possuir um clima subtropical de estações bem definidas ao longo do ano, possuindo também ali geadas frequentes no inverno e relevo de planalto, com presença de araucárias, oferecendo ali condições ideais para o cultivo de Pinus taeda. Essa região ela é localizada no sul do Brasil e já possui tradição no plantio dessa espécie, que pode atingir até 30 metros de altura, e dada a importância do Brasil como grande produtor de pinos, a implementação dessa cultura em Porto Amazonas reforça seu potencial econômico e ambiental. Seleção da espécie. Então, o Pinus taeda ele é originário ali do Canadá, e ele é como dito anteriormente, ele é amplamente cultivado no Brasil devido à sua adaptabilidade a diferentes tipos de solo, baixa exigência de recursos naturais e alta viabilidade econômica. Sua madeira de cor clara e baixa densidade é usada em indústrias como móveis, calçados e lápis, além de ser fonte de celulose e resinas. No Brasil, o pinus começou a ser cultivado comercialmente nos anos 1960 e hoje é essencial para o reflorestamento e fornecimento de matéria-prima. A espécie Pinus taeda, também conhecida como pinus amarelo, é a mais cultivada no país, representando cerca de 70% das plantações de pinos devido ao seu crescimento rápido, cerca de 30% superior a outras espécies. Quanto ao planejamento da área, a propriedade já estava na família há 50 anos, né? Então foi escolhida. E na análise que foi feita dessa área, foi constatado que não havia nenhuma irregularidade em questão de leis, né? Tava tudo em dia com a lei, entendeu? O cadastro em dia, estava tudo em dia. Uma grande área, né? Aproximadamente 151 hectares destinados ao plantio e aproximadamente 60 hectares que já foram plantados. Quanto às exigências da espécie para com o local, para ela crescer devidamente, como não é uma espécie muito exigente, não foi difícil, né? Foi confirmado que as condições climáticas da área atendem perfeitamente o que a espécie exige, tanto no índice pluviométrico da chuva no ano, ou quanto nas médias de temperatura anual. E outras exigências secundárias, né, que também se enquadram, como o mercado local ou a cobertura do ambiente, cobertura vegetal, não apresentam problemas também que atrapalham o desenvolvimento do povoamento. As demais etapas do planejamento serão melhor explicadas de acordo com o prosseguir da apresentação. Boa tarde, professor. Meu nome é Pedro Schroeder e vim aqui falar um pouco sobre os objetivos do plantio. E os objetivos do plantio como de costume, né, entre as espécies de pinos, é a celulose e a madeira. A versatilidade da espécie faz com que seu uso seja mais diversificado, pois tem um crescimento acelerado e sua madeira pode ser usada tanto para celulose quanto para a utilização da madeira. Em utilização da madeira, física, né, para fazer móveis ou alguma coisa assim. A madeira de pinos é uma matéria-prima importante para a indústria de papel e celulose, sendo utilizada na fabricação de chapas, MDF, OSB, compensado, laminados, móveis e tábuas.
além de ser uma opção muito utilizada para fins sustentáveis. A seguir, falaremos um pouquinho sobre algumas etapas necessárias para a implantação das mudas, que são a aquisição de mudas, o preparo do solo, a implantação, o espaçamento e a manutenção. Bom, sobre o preparo do solo, primeiro é feito um planejamento de plantio, depois a limpeza da área escolhida e em seguida o solo ele vai ser preparado de modo que ele consiga proporcionar condições adequadas para estabelecer as mudas no campo. O preparo do solo ele vai ter algumas vantagens, como o manejo de resíduos, ele também vai melhorar as condições físicas do solo e vai controlar as plantas daninhas para que não haja competição com as mudas. A aquisição de mudas. No viveiro Porto Amazonas, eles fazem a própria produção de mudas, então isso vai facilitar o processo e dispensa a necessidade de ter que encontrar um fornecedor que seja de qualidade e de confiança, e também vai dispensar o transporte das mudas. Agora falando um pouquinho sobre as operações de implantação. Quando for anteceder 30 dias do plantio, o solo ele vai ser preparado com a aração a aproximadamente 25 centímetros de profundidade, seguida de gradagem. Essa gradagem ela vai ser feita apenas na linha de plantio. Nas linhas de plantio também, o solo ele deve ser desagregado através do subsolador, que também irá fazer o alinhamento para o plantio. Em seguida, o coveamento ele será realizado com um coveador que é mecanizado e ele será acoplado a um trator agrícola. E depois disso, as mudas elas são retiradas do viveiro para a implantação. Boa tarde. Para falarmos sobre o espaçamento da cultura, iremos utilizar o método 3x2, seguindo a recomendação da Embrapa Floresta, na qual um espaçamento de 3 metros entre linhas e 2 metros entre indivíduos, gerando uma densidade de 1,66. É uma disposição parecida com a da imagem, na qual sempre visando uma maior produção e rentabilidade ao produtor. O plantio mais adensado pode até incentivar as árvores no início para terem um crescimento mais rápido em altura, sempre buscando a luz solar. E também o plantio 3x2 tem uma facilidade maior no manejo florestal, porque permite o acesso de máquinas nas entrelinhas, também quando for fazer prática do desbaste e também para a adequação do número de exemplares na área. O preparo do solo e a adubação para a produção de pinos taída é essencial para que as árvores cresçam bem e produzam uma madeira de qualidade. Garantimos que ela tenha tudo para se desenvolver. Primeiro, nós necessitamos fazer o controle da vegetação que já existe no local, para que não haja uma competição entre os nutrientes necessários para as plantas. Isso pode ser feito a partir de roçada ou gradagem ou a utilização de herbicidas. Outro passo importante é a calagem. O pino taeda prefere um solo com uma acidez mais baixa, e a calagem pode corrigir o pH do solo, fornecendo cálcio e magnésio, que são nutrientes importantes para as árvores. Para saber se precisa da calagem e o quanto de calcário precisa utilizar, é fundamental fazer uma análise do solo. Com o solo já preparado, precisamos fazer sulcos ou covas para o plantio das mudas. O sucateamento é recomendado para os terrenos inclinados, para evitar a erosão e também que a chuva leve embora a terra e os nutrientes, e as covas têm o tamanho certo para a acomodação das raízes das mudas. A adubação também é fundamental para o crescimento do pinus taeda. É como a alimentação das árvores, fornecendo os nutrientes que elas precisam para crescer fortes e saudáveis. No plantio, colocamos os fertilizantes nas covas ou no sulco, o fósforo, o nitrogênio e o potássio, que é o famoso NPK, que é amplamente utilizado para o crescimento de plantas em geral, e além dos outros nutrientes importantes. E depois de fazermos essa adubação, podemos manter um acompanhamento do crescimento da floresta e fazer as adubações quando necessário. Preparar o solo e adubar corretamente, junto com os outros cuidados, garante o desenvolvimento da floresta e uma produção de madeira de qualidade e um bom retorno do investimento. Agora, falando um pouco mais sobre manutenção, existem algumas técnicas que são essenciais para o bom desenvolvimento da floresta. A primeira que podemos citar como, por exemplo, é a desrama, que é a remoção de galhos podres, envelhecidos, mortos, ou somente a remoção de galhos das árvores. Isso pode melhorar a qualidade da madeira, diminuir o risco de incêndios florestais, facilita o trabalho na floresta e também, como mais importante,
também tem a penetração da luz solar, que esse dessama não deve ser feito retirando mais do que 50% da copa das árvores. A dessama também pode, ela no nosso caso poderá ser feita com uma motosserra e operador próprio da fazenda. O ideal é começar a dessama a partir de 2 a 3 metros de altura e ir removendo os galhos aos poucos, evitar tirar mais da metade da altura da árvore. Outra técnica importante a ser apresentada e que é o despaste, que consiste na remoção de algumas árvores do plantio para a diminuição da competição por recursos como a água, luz e nutrientes. No nosso caso, aplicaremos o desbaste seletivo, que remove as árvores de má qualidade. O primeiro desbaste é feito geralmente quando o plantio tem de 5 a 7 anos. O Pinus taeda também pode sofrer com pragas e doenças que prejudicam o seu crescimento. É sempre importante ficar de olho e tomar medidas para evitar esse problema. As pragas têm como percevejos, formigas e as brocas da madeira, e doenças como ferrugem e o mofo cinzento. Para controle desses problemas, pode-se usar-se tanto os inimigos naturais de pragas presentes, ou produtos químicos, como a isca tóxica, ou ainda escolher árvores com um genótipo mais resistente e cuidar do espaçamento entre elas. Bom, eu sou a Sofia Salamuni e eu vou falar sobre a conclusão do trabalho. Eu dividi em duas partes, o aspecto agronômico e o aspecto econômico. Mas primeiro eu vou falar sobre um geral. A gente chegou à conclusão que a implementação do Pinus taeda na propriedade que fica em Porto Amazonas, ele é economicamente e agronomicamente viável. E agora eu vou falar um pouco sobre o aspecto agronômico. A gente escolheu essa espécie para implantação porque é a que mais se adapta ao clima da região, que é um clima CFB, segundo a classificação de Köppen, e também porque o Pinus taeda não tem grandes exigências de solo em relação ao solo. Por exemplo, a fertilidade, ele não exige uma grande fertilidade do solo, o que é um aspecto muito bom, porque ele pode ser implementado em qualquer condição. Agora eu vou falar sobre o aspecto econômico. Um dos motivos que é economicamente viável é porque a produção é fácil de escoar, porque está perto de cidades como Curitiba e Ponta Grossa, que são mercados consumidores, e também está perto de mercados consumidores, como eu já falei, e as rodovias são boas, ou seja, o meio de transporte é bom também. E também pelo Brasil ter um grande mercado consumidor da matéria, do produto, e também outro aspecto é que é uma árvore de rápido crescimento, ou seja, de 15 a 20 anos ela atinge o corte, já a idade de corte, e isso quer dizer que o investimento inicial que o produtor vai ter vai ser rapidamente convertido para o produtor também, né, obviamente. E também por conta do Pinus taeda não ter muitas exigências em relação à fertilidade do solo, isso diminui o custo de produção, porque assim o produtor não precisa gastar com fertilizante, tanto químico como biológico, o que diminui o custo de produção, como eu já disse, e faz uma margem de lucro maior ainda para o produtor.